Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Estamos iniciando mais um trabalho novo aqui no canal, que é o quadro Tudo é História. Iremos apresentar aqui para vocês vários momentos da história, através da ciência, história, para vocês desenvolverem melhor o seu conhecimento, a sua interpretação e também mesmo a sua sabedoria a respeito do mundo. Então, esse é um novo quadro que iremos estudar história. Tudo é história, tá bom? Eu preparei aqui um texto, vários textos, né, os slides, para poder meditar, refletir e aprender tudo aquilo que nós vamos necessitar para compreender melhor nosso papel no mundo. Iremos fazer algumas perguntas e responder essas perguntas, tá bom? E se você gostar do canal, do vídeo, do conteúdo, se inscreva, compartilhe, e assim você vai nos ajudando para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Então, iremos estrear nesse vídeo um quadro novo que é Tudo é História, né? Vamos responder o que é história, qual o papel da história, o objetivo, para que serve a história. Para vocês, assim, pegarem realmente a essência da natureza da ciência história. Dentro de uma linguagem simples, iremos explicar alguns conceitos importantes e ver alguns teóricos bons e negativos para a história, né? Porque a gente vai ver que, infelizmente, muitos historiadores eles são de linha esquerdista, ateus, ceticistas e relativistas, mas iremos extrair aqui o que é bom e útil para melhor compreender o mundo à nossa volta, e assim também sobre o passado. E também, portanto, não ser enganados por ninguém, tá bom? Vejamos o seguinte. Você já se perguntou como era o passado, como era a sociedade, como era o mundo antes de você nascer? A história procura fazer essa pergunta e responde a nós da seguinte forma: por meio de uma abordagem rigorosa e científica, é possível entender que o passado está um pouco diferente do presente. Mas como isso aconteceu? De que forma isso foi realmente sendo trabalhado na sociedade? Como isso evoluiu e chegou até a esse nosso ponto que estamos? Né? Então, a história era vista, de certa forma, como uma máquina do tempo, que vai nos ajudar a entender como chegamos aqui. Nesse caminhar, vamos desvendar mistérios, conhecer personagens importantes na história, entender como as pessoas viviam em diferentes momentos, contextos inseridos na história. Então a gente vai se preparar, vai ser um pouco é, cansativo, porque a história ela lida com contradições, né? Lida com emoções, lida com o desconhecido para algumas pessoas, mas também isso vai fornecer conhecimento, sabedoria e aprendizado, tá bom? Vamos começar definindo o que é história. Para você, o que seria história? Vejamos o seguinte: a história é como um livro que conta a história da humanidade. Ela se baseia em fatos, acontecimentos, pessoas, lugares e ideias do passado. Através disso, podemos entender como as sociedades se formaram, como as culturas evoluíram e como o mundo mudou ao longo do tempo. Então, a história é uma ciência que estuda o passado humano em todas as suas dimensões, buscando compreender os eventos, processos e estruturas que moldaram as sociedades ao longo do tempo. A ciência procura, ciência histórica, não apenas registrar os fatos, mas também interpretar, entendendo que as causas e as consequências dos acontecimentos e como eles influenciam o presente e o futuro. A história é, portanto, uma narrativa científica construída a partir de uma análise crítica das fontes, que podem ser documentos escritos, artefatos, tradições orais e outros vestígios, deixados por diferentes culturas e civilizações. Então, a história tem como característica um método rigoroso de investigação que inclui a crítica das fontes, a contextualização dos fatos e a interpretação dos processos históricos. Então, um historiador, né, não se limita a relatar acontecimentos, mas busca compreender as motivações humanas, as estruturas sociais, políticas e econômicas e as transformações culturais que ocorreram no decorrer do tempo. A história, portanto, é uma ciência interpretativa, né, pode ser vista dessa forma,
onde os fatos são analisados e contextualizados dentro de um quadro mais amplo de entendimento. Partindo dessa ideia de que nós já sabemos um pouquinho sobre o que é história, podemos agora conhecer um pouco sobre os principais teóricos da história, que são a história, portanto, é uma disciplina acadêmica que tem sido moldada por vários teóricos ao longo dos séculos. E um dos primeiros a ser mencionado é Heródoto, conhecido como pai da história. Heródoto foi um dos primeiros a tentar registrar os eventos de maneira sistemática. Sua obra, Histórias, é uma das primeiras tentativas de coletar, verificar e narrar os acontecimentos do mundo grego e do Oriente. Depois nós temos Tucídides, considerado também o pai da história científica. Tucídides foi o primeiro a aplicar um método crítico e analítico à história, buscando explicar os eventos através de uma causa racional e não mitológica. Sua obra sobre a Guerra do Peloponeso é um marco da história política. Posteriormente, temos von Ranke. Ranke é frequentemente considerado o fundador da historiografia moderna. Segundo esse pensador, a importância de uma abordagem empírica na história, defendendo que o historiador deveria mostrar o que realmente aconteceu através de uma análise rigorosa de fontes primárias. Temos agora o Marx. Marx vai introduzir uma nova perspectiva na historiografia ao interpretar a história através da luta de classes. Sua abordagem materialista histórica sugere que as relações econômicas e sociais são as forças motrizes por trás dos processos históricos. Posteriormente, nós temos Fernand Braudel, um dos principais representantes da escola dos análises. Braudel trouxe uma nova abordagem à história, focando nas longas durações, estrutura de longo prazo que molda a história, como a geografia, a economia e a mentalidade coletivas. Edward H. Carr foi um dos mais influentes teóricos da história do século XX, defendendo que a história é uma construção interpretativa do historiador e que os fatos históricos não existem de forma independente e da interpretação que lhes é dada. Michel Foucault. Foucault desafiou as concepções tradicionais da história ao introduzir a ideia de arqueologia do saber, onde ele explora as relações entre poder, conhecimento e discurso na formação das estruturas sociais e culturais ao longo do tempo. Passado. A história estuda o passado, desde a pré-história até os dias atuais. Futuro. Fatos e eventos. Ela se baseia em fatos reais, acontecimentos importantes e pessoas que fizeram a diferença. Terceiro. Compreensão do presente. A história nos ajuda a entender o presente, pois as decisões e as ações do passado influenciam o presente. Construção do futuro. Ao estudar o passado, podemos aprender com os erros e sucessos, construindo um futuro melhor. Vamos ver agora para que serve a história. Estudar a história não é só fazer uma decoração de dados e nomes, mas é entender como chegamos até aqui, como as sociedades funcionam e como podemos construir um futuro melhor. Através dela, aprendemos sobre as diferentes culturas, costumes e valores, desenvolvendo a empatia e a tolerância. Primeiro, conhecer o passado. Entender como as pessoas viviam em outros tempos, suas crenças, costumes e desafios. Segundo, compreender o presente. Identificar as causas e as consequências dos eventos do passado que moldam o presente. Construir o futuro. Aprender com os erros e sucessos do passado para tomar decisões mais conscientes e construir um futuro melhor. Essa é uma explicação de que para que serve a história. Então, quais seriam os objetivos da história? Vejamos o seguinte. O objetivo da história é investigar, analisar e interpretar o passado para entender o presente e construir um futuro melhor. Através de pesquisa, análise de documentos e fontes, os historiadores buscam compreender o contexto histórico e as causas e consequências dos eventos passados. Veja só, coletar informação é um dos primeiros passos. Então, os historiadores buscam informações em fontes primárias e secundárias, como documentos, objetos, fatos, fotos e relatos. Segundo, análise e interpretação. Eles analisam as informações coletadas, buscam entender o contexto histórico e as causas e consequências dos eventos.
Terceiro, construção da narrativa. Com base nas informações e análise, os historiadores constroem uma narrativa histórica que pode ser apresentada em livros, artigos e documentos e outras formas. Como a história explica a sociedade atual? Como de que forma? Bem, a história nos ajuda a entender como a sociedade atual foi moldada por ações, decisões e eventos passados. As grandes instituições, costumes e valores que temos hoje são resultado de um processo histórico que envolve diferentes culturas, ideologias e conflitos. Influência do passado. Então temos o que? As guerras, as revoluções, as crises, os avanços tecnológicos do passado influenciam a organização da sociedade atual. Evolução das ideias. As ideias e valores que permeiam a sociedade atual, como democracia, igualdade e direitos humanos, foram desenvolvidos ao longo da história. Conhecimento do presente. A história nos permite entender as raízes dos problemas sociais, econômicos, políticos e religiosos do presente, facilitando a busca por soluções. Seres sociais. O que é isso? Somos seres sociais, porque nascemos e vivemos em sociedade, interagindo com outras pessoas e construindo relações. Nossa vida é permeada por interações desde a família e amigos até a comunidade e o mundo. A sociedade é o conjunto de indivíduos que vivem e interagem em um determinado lugar, compartilhando costumes, valores e normas. Primeiro, família. A família é a primeira instituição social que encontramos aprendendo valores e costumes. Segundo, a amizade. A amizade nos proporciona apoio, companheirismo e afeto. A escola é um espaço fundamental para o aprendizado, socialização e desenvolvimento. Comunidade. A comunidade é um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo lugar, compartilhando valores e interesses em comum. Isso, portanto, caracteriza, indica e responde o que são e o que é seres sociais. Cultura e natureza. Uma relação intensa. O que seria a cultura? O que seria a natureza? Qual a relação disso? Bem, a natureza é um conjunto de todos os seres vivos, elementos do planeta Terra. Enquanto a cultura é o resultado da criação humana, como costumes, valores, crenças, leis e arte. Nossa relação com a natureza é fundamental para a nossa sobrevivência, e a cultura molda a maneira como interagimos com o mundo natural. Temos aqui um quadro fazendo um pequeno contraste. Natureza. Seres vivos e elementos do planeta. Cultura. Criada pelo homem, como costumes, valores, leis e arte. A natureza fornece recursos para a sobrevivência humana. A cultura influencia a maneira como interagimos com a natureza. A natureza é influenciada por ações humanas. Já a cultura é transmitida de geração em geração. A diferença entre o ser humano e o animal. Então a história era, assim como a antropologia, né, e outras ciências humanas, é a procura saber qual a diferença e, em alguns aspectos, infelizmente, a semelhança do homem com os animais. Né? Nós temos a dita biologia chamada teoria das espécies. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a teoria das espécies, o darwinismo, evolução, ou design inteligente, temos no canal um vídeo específico sobre isso, certo? Bem, segundo a antropologia e a história, a principal diferença entre o ser humano e o animal está na sua capacidade de pensar, criar e transmitir cultura. Então, os animais também têm comportamento complexo, mas não possuem a mesma capacidade de abstração e criação cultural que o ser humano. Primeiro, linguagem. Os seres humanos possuem linguagem complexa, permitindo comunicação, expressão de ideias e criação de sistemas simbólicos. Segundo, cultura. A capacidade de criar, transmitir cultura como costumes, crenças e valores e arte é única entre os seres humanos. Tecnologia. Os seres humanos desenvolveram ferramentas e tecnologias que transformam o mundo ao seu redor. Essa, portanto, são as principais diferenças entre o ser humano e o animal. Nós podemos também apresentar aqui também uma outra característica, que é a imagem e semelhança de Deus, o espírito humano, né? Cultura, humanidade, uma história. E a história? Uma trilha indissolúvel. Bem, a cultura é um conjunto de costumes,
valores, crenças, direitos e arte, que caracteriza um grupo social. Ela é transmitida de geração em geração e molda a maneira como os seres humanos vivem, pensam e interagem com o mundo. A humanidade é o conjunto de todos os seres vivos. A história e a narrativa da evolução da humanidade e de suas culturas. Diversidade cultural. A humanidade é rica em diversidade cultural, como diferentes costumes, crenças e línguas e modo de vida. Evolução cultural. As culturas se transformam ao longo do tempo, diferenciando por fatores como contato com outras culturas, inovações tecnológicas e mudanças sociais. Patrimônio cultural. Cultura é um patrimônio que deve ser preservado e transmitido para futuras gerações. Então, vendo todos esses aspectos, nós podemos concluir o seguinte, que a história é uma ciência complexa que vai além da simples narração de eventos passados. Ela envolve análise crítica e interpretativa de fontes para compreender como as sociedades evoluíram e como as estruturas e processos históricos continuam a influenciar o mundo moderno. Os principais teóricos da história contribuíram de maneira diferente para o desenvolvimento dessa ciência, cada um trazendo uma nova perspectiva e metodologia que enriqueceram a compreensão do passado e seu impacto no presente. Então, portanto, esse é o nosso primeiro vídeo sobre tudo a história, um novo quadro no canal Refúgio Teológico, onde nós iremos falar e trabalhar uma ampla variedade de conteúdo da história aqui no canal. Então a gente já viu aqui o que é história, objetivo, né, para que serve a utilidade da história, né, os ensinamentos, princípios, sabedoria que a história tem. Então a gente vai aprender bastante coisa. Se você gostou desse pequeno conteúdo, pessoal, compartilha, se inscreva, deixe seu like aqui, um comentário. Foi um pouco rápido, né? Mas deu para vocês perceber aí que a história é importante para tudo que fazemos, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.